Tô de casa no Enem, salve a toda a galera que está se preparando para a prova do Enem 2020. É uma alegria novamente estar com você aqui, nesse momento em que nós estamos reservando para pensar sobre a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. A prova que se avizinha agora no mês de janeiro e você certamente terá sucesso, você certamente conquistará a sua vaga. Nós estamos aqui no Tô de Casa no Enem com o intuito, com o objetivo de preparar você para os vestibulares, para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio e para a galera da rede estadual de ensino aí, para que nós possamos conquistar uma vaga nas universidades públicas. Aqui no Tocantins nós temos a Universidade Federal do Tocantins, nós temos a Unitins e temos o Instituto Federal, que são certamente o nosso pote de ouro, onde nós vamos atrás das vagas, porque esse é o lugar dos alunos oriundos da escola pública, ok? Então, no nosso encontro de hoje de redação, isso posto, isso passado, no nosso encontro de redação hoje, nós iremos falar sobre um componente importante também na hora da prova. Nós já falamos sobre fuga do tema, nós já montamos estruturas de início, já falamos do meio, já falamos de conclusão, já falamos de estética de prova, mas alguns dados são importantes e eu fui chamado por alguns alunos a falar sobre essas temáticas que muitos alunos, muitos candidatos têm dúvida ainda, ok? E hoje nós iremos pensar um pouco para que você vá para a prova entendendo melhor sobre os textos motivadores. Textos motivadores são aí o nosso tema, nossa pauta do nosso encontro de hoje. Então, o que você vai perceber, o que você vai observar como candidato, no dia que você vai chegar lá, no dia da prova, é que você terá textos motivadores para ajudar você na composição do seu texto. A palavra motivador significa aquilo que incentiva, aquilo que chama você a escrever. E a prova irá mostrar para você, irá passar para todos os candidatos uma série de textos motivadores relacionados ao tema para que os alunos possam demonstrar esse domínio do repertório sociocultural da sociedade em que ele está inserido. Indo para a primeira tela aí, se liga galera, novamente trazendo a parte da redação que está lá no Manual dos Avaliadores. O Enem quer candidatos que demonstrem repertório sociocultural. Essa tela aí já estava a gente já mostrou na aula passada e eu fiz questão de trazer novamente, porque você vai ver que os textos motivadores, eles terão tudo a ver com essa parte do repertório sociocultural. Galera, atenção! Você precisa estar atento, porque os textos motivadores, eles podem e eles irão aparecer de várias formas. Pode ser uma letra de uma canção, um gráfico, pode ser uma informação, pode ser um cartaz de um segmento do Estado brasileiro, de um ministério, pode ser um texto de jornal, de um texto jornalístico, uma matéria de um blog. Então, qualquer texto, qualquer aporte pode ser usado para motivar você a escrever, para que você possa estar atento àqueles textos que irão aparecer na sua prova. Então, a primeira coisa que você precisa entender e fazer de forma detida, de forma cautelosa, de forma cuidadosa, é ler com cuidado, não é? Cuidadosa, é ler os textos motivadores. Os textos motivadores precisam ser lidos com calma para que você possa entender que ideia aquele texto está dando a você para motivar você a escrever. Os textos motivadores, galera, nada mais são do que ideias, do que construção de argumentos para que você possa entender aquilo que você vai escrever. Então, uma letra de uma canção, ela tem uma ideia. Um gráfico demonstrando várias estatísticas, vários números, aquele gráfico tem uma ideia.
tem uma mensagem, não é? Um cartaz tem uma mensagem. Então você precisa parar para refletir. O que é que isso está me chamando à reflexão? E não esqueça que candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio precisam pensar, e pensar bem. Então, a banca do Enem não quer candidatos que escrevam muito, eles querem candidatos que escrevam bem. A banca não quer candidatos que pensem muito, eles querem candidatos que pensem bem. Você precisa fazer as coisas de forma otimizada, ou seja, aproveitando todas as informações que os textos motivadores irão passar para você. Agora você precisa se atentar, você precisa cuidar em alguns aspectos que aqueles textos ali, eles irão apresentar para você. A primeira coisa é tirar deles a ideia central de cada um. E geralmente você vai ver, nos últimos anos a gente vem acompanhando isso, que as ideias são todas relacionadas com comportamentos da sociedade em relação aos aspectos socioculturais ou socioeconômicos, ok? Da vida da sociedade. Então, você vai ver que os próprios textos motivadores, eles têm um repertório. Eles têm um acervo, ele tem um conjunto de informações. Por quê, galera? Porque certamente eles querem que os candidatos também tenham um acervo, os candidatos também tenham um conjunto de informações na sua cabeça que possam propor melhorias para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, candidatos precisam se atentar para isso. Aqueles textos, eles estão ali para motivar você a fazer as relações das ideias que aqueles textos irão aparecer. Dos gráficos, da letra da canção, de um verso de rap, de uma figura, de uma imagem, okay? De uma propaganda, de uma peça publicitária. Então, tudo aquilo tem ideias e estabelecer a comunicação, a língua, né, a língua portuguesa, a redação. O maior objetivo da língua é fazer com que as pessoas se comuniquem. As pessoas se comuniquem. Então, o candidato precisa saber se comunicar. Então, a gente não se comunica só através do aparato da TV, do rádio, da internet. Quando a gente está conversando com uma outra pessoa, aquilo que a gente fala é preciso que a pessoa entenda. Aquilo que a pessoa fala é preciso que nós entendamos. Então, estabelecer comunicação é isso. Então, em resumo, a sua redação precisa se comunicar. O grande objetivo da sua redação é comunicar bem a sua ideia. Vou repetir. O grande objetivo da redação Enem 2020 é fazer com que você possa comunicar bem a ideia que você tem. E você vai usar todas as ferramentas, todos os aparatos para que você possa fazer com que o seu texto possa se comunicar. Aquele texto truncado, aquele texto enrolado, qual é o grande problema dele? É um problema de comunicação, ou seja, o candidato está escrevendo, mas os avaliadores não estão entendendo o que o candidato está escrevendo. Portanto, não houve comunicação entre o candidato e a banca. Se não houver comunicação entre o candidato e a banca, o problema será do candidato. A banca irá eliminar o candidato porque a banca não conseguiu entender o candidato. Esse candidato certamente não é você. Porque você é aluno do professor Lieten e do seu professor aí na sala, que ele é fera aí na escola aí também, e isso não vai acontecer porque você já está atento, ou já vai estar atento a esses detalhes. Vai para a tela aí, galera! Erro muito comum dos estudantes é utilizar trechos dos textos motivadores para compor a sua redação. E aqui nós já estamos pegando a experiência de anos de realização da prova do Enem e alunos e candidatos insistem em se achar muito espertos e pegar parte dos textos que foram mostrados a vocês, que foram ofertados a vocês e pensar dali, pegar dali uma parte do texto e colocar na sua redação. A prova já vai avisar que aquilo ali não vai contar como linha. Você vai já vai contar um ponto negativo para você. Por quê? Primeiro, porque mostra que você não tem criatividade.
Ou seja, você não tem aquilo que é um domínio próprio, a sua visão própria. Os textos motivadores, eles são motivadores, mas para fazer com que você tenha a sua ideia do tema proposto. E não você ficar copiando de alguém. Isso é o hábito, né? É a força do hábito de uma parte da galera de estudante aí. É o famoso, me empresta o teu aí, deixa eu copiar do teu. Esquece essa viagem, sabe? Esquece essa viagem que em janeiro isso aí não vai funcionar. Até porque os avaliadores, quando baterem o olho no seu texto, eles já vão saber se de alguma forma você se apropriou de algum trecho dos textos motivadores. Você precisa se apropriar de quê nos textos motivadores? Você precisa se apoiar nas ideias. Você precisa se apropriar das ideias que os textos motivadores irão fornecer para você. Voltando aqui para o nosso slide, galera, confere comigo aí. De acordo com a cartilha do participante do Enem, a cópia de trechos é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa. Então, para os gênios que forem com essa ideia, a galera já está avisando que você terá uma pontuação negativa. Você terá pontos descontados, porque você, além de desobedecer uma ordem que estava proposta no manual de correção da prova, você demonstrou falta de criatividade. Novamente, textos motivadores, e eles dão ideias para fazer com que você construa o seu texto, demonstrando aos avaliadores que você também tem o seu repertório próprio. Você conhece os conceitos da sociedade, você conhece conceito de cultura, você conhece conceito de vida social. Isso tudo está relacionado à nossa vida ou à sua vida como estudante. Seguindo aí na tela, Zé, eu coloquei esses dois pontos aí para que você possa cada vez mais entender que os textos motivadores, você precisa entender o recorte temático proposto pela banca de elaboração do Enem e encontrar algum tipo de ideia. Atenção, eu até destaquei aí, encontrar algum tipo de ideia ou linha de abordagem para a dissertação. Então, o texto motivador fornece para você uma ideia, uma linha de abordagem, não um texto para você copiar. Ali tem um recorte. O recorte é aquilo que nas aulas anteriores nós fizemos uma relação do amplo e do restrito em relação ao tema, não é? Então, as temáticas são amplas, mas a dissertação precisa estar baseada num recorte, que é o que nós chamamos de aspecto restrito da redação. Então, o recorte do ano passado, o recorte do tema da redação do ano de 2019 foi democracia e o tema mais amplo era cinema. Então era democracia como recorte e cinema como amplo. E isso também vai aparecer nos textos motivadores. Então tudo ali vai servir para que você possa melhorar o seu argumento na hora de escrever. Outra dica que eu dou, assim como você circulou destacou o tema, e já vem destacado no caderno de prova, eles costumam colocar em negrito ali qual é o tema. Só que não é uma palavra só que vai formar o tema, é uma sentença, não é? É uma frase, é uma oração ou um período que vai estar ali. E você precisa estar atento para que todas as suas ideias possam estar delimitadas ali naquele recorte. Então, voltando aí para a gente pular de tela, para a gente passar para a próxima tela e última tela, é fazer com que você entenda que existe um recorte. E os textos motivadores, eles estão ali para ajudar você a ter uma linha, a pegar uma linha de pensamento, a pegar uma linha de abordagem para que você possa escrever. Nós, nos encontros anteriores, nós já temos um material farto sobre isso aí, para fazer com que, falando para você ou mostrando para você sobre o que você deve escrever, sobre o que você deve propor, aparecer no seu texto para que você demonstre repertório. Segundo a cartilha oficial da correção da redação, analisando toda e qualquer informação, fato,
citação ou experiência vivida descrita no texto, é possível descobrir se o candidato possui ou não o repertório sociocultural. O tema precisa demonstrar repertório sociocultural. Os textos motivadores chama também os candidatos para essa discussão do repertório sociocultural. Você não vai escrever sobre qualquer coisa. Você não vai escrever sobre uma ideia que você tem de mundo. A sua ideia de mundo, ela precisa estar inserida em uma sociedade. Ela precisa estar obedecendo aspectos socioculturais vigentes naquela sociedade. É por isso que existem aqueles pontos que são eliminatórios na prova, não é? Quando a gente foge do tema, quando a gente não respeita os direitos humanos, quando a gente pega parte dos textos motivadores como parte do nosso texto e demonstra falta de criatividade. Então, os nossos encontros anteriores, nas nossas aulas anteriores, você vai certamente e de forma muito clara perceber que eu tentei passar para vocês aí uma série de aspectos que demonstram que você tem repertório sociocultural. Repertório sociocultural. Então você precisa demonstrar, por exemplo, o ano passado, os alunos poderiam demonstrar que têm ideia de conceito de democracia, conceito de sociedade, conceito de igualdade. Quando eu falo de democracia, eu falo de direitos iguais, conceito de cidadania, conceito de direitos e deveres que formam uma sociedade. Todos os temas que orbitam, que transitam em relação às propostas da redação, eles certamente chamam os candidatos para que os candidatos proponham melhorias para uma sociedade em que estamos inseridos, na qual estamos inseridos. Então, candidatos precisam demonstrar repertório, candidatos precisam usar os textos motivadores para deles tirarem ideias, para deles tirarem linhas argumentativas, para que a sua dissertação possa demonstrar um grande repertório. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos, dizendo a você, incentivando a você a continuar suas leituras, fazer com que você melhore o seu repertório de palavras, o seu repertório de vocabulário, para que você demonstre conhecimento da sociedade que você está inserido aí. Independente do município do Tocantins, você vive em uma sociedade, você está inserido na sociedade brasileira e você precisa demonstrar propostas para melhoria, não é? Construções de intervenções para as diversas problemáticas que são levantadas pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Grande abraço a você, nós iremos continuar esses encontros, eu espero que você continue aí no seu sprint final, para que você possa conseguir êxito na sua prova agora em janeiro. Jesus abençoe, tô de casa no Enem e tamo junto, um abraço.